A Red Bull respira aliviada depois que o Max Verstappen conseguiu vencer 2 das últimas 3 corridas nas quais eles não tiveram finais de semana tranquilos, sofreram muito com o fato que o carro não anda muito bem quando tem que atacar as zebras, e agora o campeonato vai para uma sequência de pistas mais normais, em que isso não é tanto um problema e eles podem respirar aliviados porque o prejuízo não foi grande. Isso pela pilotagem do Verstappen e também pela toda a execução da equipe durante os finais de semana, que foi muito boa. Isso de um lado, né? Porque o Sérgio Pérez teve outro final de semana horroroso e depois da corrida do Canadá, o Christian Horner, o chefe dele, cobrou o Pérez publicamente, falou: olha, já são 2 finais de semana muito ruins. No final de semana passado já se sabia que estava encaminhando a renovação dele, e agora com a renovação confirmada, mais um final de semana, ele foi eliminado com uma Red Bull. Red Bull não dominando como antes, mas ainda assim uma Red Bull ainda no Q1, largou em 16º, ficou por lá e depois bateu sozinho. Teve um outro final de semana desastroso. Um piloto que teve um resultado bom, mas que saiu da corrida falando: fiquei muito decepcionado, foi o Lewis Hamilton. Ele terminou em 4º lugar, mas ele falou: nossa, eu cometi muitos erros ao longo da corrida, todo final de semana não foi bom. Ele que largou na 7ª colocação e viu o companheiro de equipe, o George Russell, fazer a pole position e chegar em 3º lugar. Essa declaração do Hamilton foi dada logo depois que ele saiu do carro, e ele levou uma ultrapassagem do Russell logo no final da corrida, então tem isso também na cabeça dele. Então o Hamilton disse: da minha parte, foi um final de semana muito ruim, isso numa pista em que ele sempre andou muito bem, mas pelo lado da equipe, queria agradecer porque realmente o carro está melhorando. Falando com o pessoal da Mercedes, realmente a sensação que eles têm é que eles encontraram um caminho com essa asa dianteira que eles colocaram no carro só do Russell em Mônaco e agora nos 2 carros, e agora eles têm uma base boa, finalmente, para conseguirem trabalhar. Eles não esperam ainda que a Mercedes esteja lá brigando pela vitória, como esteve nesse GP do Canadá, em qualquer pista, mas existe uma base boa e agora o carro ele tem uma janela de funcionamento um pouco maior, que dá mais maleabilidade para o acerto do carro para ambos os pilotos. Falando em gente que saiu não muito feliz do GP do Canadá, Esteban Ocon. Ocon, que depois do GP de Mônaco ouviu do chefe que ele não podia mais se comportar desse jeito, porque ele bateu com o companheiro dele, o Pierre Gasly. Dessa vez, o Ocon saiu de 17º e conseguiu, por causa de uma estratégia que ele economizou uma parada, ficou na pista com o pneu bastante desgastado quando recomeçou a chover, não parou durante o safety car, por isso ele conseguiu tá lá na frente do Gasly, que tinha se classificado na frente, estava caminhando para chegar na frente do Gasly, ouviu uma ordem de equipe falando: troca a posição, porque o Daniel Ricciardo está na sua frente e o Gasly pode tentar ultrapassar o Ricciardo. Ele primeiro falou: não, eu não vou deixar, né? Lembrando que o Ocon tá fora da Alpine no ano que vem, e depois ele falou: não, ok, eu vou deixar, mas ele tem que devolver a posição se ele não conseguir passar. E o Gasly não conseguiu passar e não devolveu a posição. Então o Ocon terminou a corrida falando: eu sou muito bonzinho, eu fiz a minha parte e vocês não. Realmente, essa relação Ocon-Alpine, Ocon-Alpine-Gasly, com certeza está escrito que não vai acabar bem esse ano. A gente vai ver outros problemas com eles. A gente deve ver problemas também entre a FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, e as equipes, isso em relação às regras de 2026. Então, na quinta-feira, a FIA divulgou um conjunto de regras para 2026 do carro. Do motor já estava tudo acertado, mas o carro ainda não está aprovado. E as equipes não gostaram dessa divulgação antes da aprovação, até porque eles não estão muito convencidos de que essas regras vão funcionar. Então começou uma chuva de críticas públicas e também briguinhas internas lá, porque as equipes querem ser ouvidas em relação a alguns pontos. Então,
um dos pontos principais é a diminuição de 30 quilos no peso mínimo. As equipes acham que é impossível diminuir 30 quilos, eles não gostaram desse número ser divulgado, porque muito provavelmente não vai ser isso quando realmente fecharem as regras. Outros problemas são em relação à velocidade dos carros. Eles acham que a proposta atual da FIA, o carro é muito lento de curva e talvez muito rápido de reta, até de um jeito ruim em termos de segurança. E até algumas pessoas no paddock falando, esses carros em algumas pistas vão ser mais lentos do que carros da Fórmula 2. Aí a FIA chamou uma coletiva de imprensa no sábado falando, olha, esse tipo de comentário é um exagero, a gente sabe que as regras não estão maravilhosas, mas a gente vai aprovar no dia 29 de junho e depois a gente tem ainda 6 meses para melhorar essas regras, porque por regulamento as equipes só podem começar a desenvolver o carro de 2026 em janeiro de 2025. Então, algumas coisas podem mudar. As equipes, é claro, elas querem mais pressão aerodinâmica, como sempre, e a FIA querendo barrar, porque eles acreditam que isso é pior para as disputas entre os pilotos, disputas por posição. Um outro ponto que ainda não está claro é aquela ideia do atual DRS, né, que é aquela mudança na angulação da asa traseira, que vai ser feita na traseira e na dianteira. A maneira como as coisas foram propostas pela FIA, segundo as equipes, isso pode trazer problemas de segurança, porque nas simulações que eles fizeram nas fábricas, isso gera um comportamento o carro fica muito nervoso quando você muda de um modo para o outro, então eles querem ter certeza de que isso vai funcionar e que não tem o risco de essa asa não fechar, alguma coisa desse tipo. Então, espera-se várias brigas daqui até dezembro, pelo jeito, né? Porque essas regras precisam estar feitas antes de janeiro de 2025, mas fica sempre essa briga, né? As equipes querendo o máximo de performance possível e a FIA tentando fazer a sua parte ali para evitar turbulência e fazer com que a gente tenha mais disputas na pista. Vamos ver quem ganha essa queda de braço. Uau!